Olá, tudo certo? Se você segue as notícias de economia, deve estar assim como eu, ouvindo a palavra inflação sem parar. Inflação do aluguel sobe, prévia da inflação é a maior, Selic nas alturas para segurar a inflação, inflação decola no mundo inteiro. Como a palavra está na boca dos economistas, vamos debater como a tal da inflação afeta seus investimentos e como cuidar da carteira em um cenário incerto. Inflação é uma palavra que todo mundo tem na cabeça, mas não necessariamente sabe o que significa. Para não restar dúvidas, inflação é o aumento do nível de preço de bens e serviços. Quando os preços sobem, o dinheiro enche menos o carrinho no mercado, a nossa moeda perde poder de compra. O nome disso é inflação. Parece ruim, né? Mas nem sempre. Tem um nível de inflação que é desejável, quando ela está baixa, estável e previsível. O problema é que no Brasil o mercado tem aumentado sempre a estimativa da inflação para 2022, deixando claro que para o brasileiro não está sendo legal mesmo. Fica um clima de incertezas, dá receio de gastar, prejudica o crescimento econômico, afeta os investimentos. Nesse contexto sensível, Nina, me conta como você reage quando vê a inflação subindo sem parar. Olha, Maju, para os investimentos enquanto pessoa física, a gente tem como se beneficiar da inflação, com estratégias de médio e longo prazo, como falaremos daqui a pouquinho. O que mais me preocupa é o sistema econômico como um todo. E como a inflação impacta todas as áreas e segmentos da economia, os pequenos negócios, que garantem 80% dos empregos no país, não ficam fora disso. O aumento do preço da gasolina, por exemplo, impacta toda a cadeia produtiva, já que influencia no preço dos transportes. Você também consegue sentir a inflação quando entra em contato com o mesmo fornecedor, aquele de sempre, e a compra fica mais cara no final. Como a inflação segue a lei da oferta e da demanda, saber se o índice está mais alto ou mais baixo também te ajuda na sua produção. Por exemplo, se você sabe que os índices estão altos, talvez não seja a hora de investir em um novo produto para o seu negócio, já que com a inflação alta, o seu cliente tende a diminuir o consumo. O aumento no preço de insumos e mercadorias, seguido pela alta dos combustíveis, aluguéis e energia elétrica, são os principais fatores que mais pressionam os pequenos negócios no país atualmente, segundo pesquisas do Sebrae, pois acarretam no aumento do custo de produção, sem contar com a necessidade de ajuste de salários dos colaboradores, obrigando na maioria das vezes o empreendedor a repassar os gastos dos seus produtos e serviços ao cliente final. Tá curtindo as dicas? Já se inscreve no canal da IF para acompanhar nossos papos toda semana e cuidar bem das suas finanças. Ótimo ouvir seus pontos, Nina. Com a alta da inflação, a gente tem que ter inteligência financeira, né? Adaptar a carteira. A gente sempre bate na tecla que investimento é a longo prazo, principalmente para os moderados e conservadores. Mas para surfar na onda da inflação, um médio prazo cai bem, ainda mais com foco em renda fixa, que é mais segura. É que a inflação tem um período de 12 meses. Então, pode ser bom dividir a carteira em duas, de longo e curto médio prazo. O quanto você vai colocar em cada depende do seu perfil, mas o plano é que a de longo prazo fique parada com retirada lá na frente e os de curto médio prazo você monta a estratégia para se beneficiar da alta da inflação do período. Se você é arrojado, corre riscos e tenta até a renda variável, que não é a queridinha do momento por ser imprevisível e ficar ainda mais incerta no clima volátil. Mas tem suas brechas. Você pode investir agora, que a maioria está apreensiva, e vender na alta no futuro. O mercado é cíclico, você tem que ter jogo de cintura e se adaptar às fases, vendo o risco que tem disposição para correr. Tem uma matéria do Leonardo Guimarães na IF que dá dicas de onde aplicar. Eu falei um pouco do que eu faço. Vamos ver se bate com as indicações dos especialistas. Eles citam ativos de renda fixa, atrelados ao IPCA, Selic ou CDI, como uma boa ideia. As análises prevêem alta do IPCA e da Selic ao longo do ano, então soam como uma opção promissora. Tem uma série de opções de ativos pós-fixados, como CDBs, que são atrelados a esses índices e costumam pagar mais que os títulos do Tesouro Direto, por estarem associados a um grau maior de risco. Lembrando que, de todo jeito, os investimentos de até R$ 250 mil são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Nos títulos públicos, o Tesouro Nacional disponibiliza papéis atrelados à Selic e ao IPCA. Pesquise e veja se te agradam.
Finalizo reforçando que a inflação não deve dar sossego tão cedo. Estamos em tempos bem incertos. Por exemplo, a Rússia é uma grande exportadora de petróleo. Com a guerra, o preço do combustível aumentou e promoveu um efeito cascata na precificação de milhares de produtos, já que em algum momento eles dependem do transporte. Encarece a produção, a importação, a exportação, tem impacto direto na inflação. A pandemia também aumentou os preços com as dificuldades repentinas. E é ano eleitoral, hein? Eleição presidencial deixa o clima mais incerto sobre o futuro da economia. Em 2022, cada dia é um susto novo. Precisamos estar alertas. Temos uma entrevista com o Caio Camargo, especialista em investimentos do Itaú Unibanco, e ele foi direto ao alvo. Investidores preocupados com a volatilidade de um ano com guerra, eleições e pandemia devem tirar o risco da carteira. Dar preferência para renda fixa soa adequado para a situação, gente. Vou revisar a carteira aqui, dê uma pensada por aí e nos vemos no próximo papo. Um beijo, boa sorte para nós! Um beijo, pessoal! Que a gente passe por esse ano de desafios e chegue em 2023 com o saldo positivo e os investimentos bombando.